Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia. Introdução à Vida Devota, por São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage, editora Eclésia, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. Já sabem, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Felipe. Muito obrigada, querido, mais uma vez. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E é de graça, não custa nada, não é mesmo? E peço também, finalmente, para que, por favor, orem por mim. E por todos nós. Mas me incluam nas vossas orações, por favor. Obrigada. Uma boa escuta a todos. Que Deus vos guie e vos guarde. Estamos na terceira parte. Capítulo 23 dos exercícios de mortificação exterior. Certas pessoas dadas às coisas do campo afirmam que, se numa amêndoa bem inteira se escreve uma palavra, recolocando-a cuidadosamente em sua casca e plantando-a em seguida, todo o fruto da árvore daí originada terá escrita e gravada em si a mesma palavra. Da minha parte, Filoteia, nunca consegui aprovar o método daqueles que, para reformar o homem, começam pelo exterior, pela atitude, o traje, os cabelos. Parece-me, ao contrário, ser preciso começar pelo interior. Voltai a mim de todo o vosso coração. Meu filho, dá-me teu coração. Pois sendo o coração a fonte das ações, estas lhes são iguais. E o divino esposo, ao convidar a alma, lhe diz: põe-me como um selo sobre o teu coração. De fato, pois quem tiver Jesus Cristo no coração, o terá em todos os seus atos externos. Por isso, cara Filoteia, quis antes de tudo gravar e inscrever em teu coração a palavra sagrada: Viva Jesus! Pois tenho certeza de que depois disso tua vida, originada em teu coração como amendoeira na amêndoa, gerará suas ações, que são seus frutos, gravados e escritos com a mesma palavra de salvação. E estou também seguro de que o bom Jesus, que viverá em teu coração, viverá também em todas as tuas ações, e se fará visível em teus olhos, tua boca, tuas mãos e até mesmo em teus cabelos. E podereis santamente dizer, como São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Em resumo, quem conquista o coração do homem, conquista todo o homem. Mas este mesmo coração, pelo qual pretendemos começar, precisa ser instruído quanto a seu comportamento exterior, para que seja visível não apenas a grande devoção, mas também a grande sabedoria. Para este fim, vou dar-te alguns conselhos. Se puderes suportar o jejum, farás bem em jejuar alguns dias, além de jejuns impostos pela Igreja.
pois para além dos efeitos normais do jejum de elevar o espírito, reprimir a carne, praticar a virtude e garantir maior recompensa celeste, é proveitoso mortificar a gula, conter o apetite sensual e sujeitar o corpo à lei do espírito. Mesmo jejuando pouco, o temor do inimigo aumenta quando este percebe que sabemos jejuar. As quartas-feiras, sextas-feiras e sábados são os dias escolhidos pelos primitivos cristãos para exercer a abstinência. Escolhe então um desses dias para jejuar, na medida de tua devoção e seguindo o discernimento do teu diretor. Aproveito para lembrarmos-nos de que toda sexta-feira é dia de abstinência de carne pela igreja. Isso é um preceito. Assim como estarmos 1 hora de jejum antes da comunhão. Posso dizer-te, como disse São Jerônimo, a boa senhora Leta, me desagradam os jejuns longos e imoderados, sobretudo para os jovens de tenra idade. Sei por experiência própria que os pequenos jumentos, cansados pela caminhada, procuram se afastar do caminho. Isto é, os jovens levados à enfermidade pelo jejum excessivo podem se deixar levar facilmente às guloseimas. Há 2 situações em que os servos correm mal: quando estão gordos demais ou magros em excesso. Ficamos muito expostos à tentação quando nosso corpo está alimentado demais ou quando está por demais abatido, pois ele se torna insolente pela fartura ou desesperado pela escassez. E da mesma forma que se torna impossível carregá-lo quando está gordo demais, é impossível que ele nos dê suporte quando a magreza é excessiva. O problema da moderação imposta através de jejuns, açoites, cilícios e asperezas é tornar inúteis ao serviço da caridade os melhores anos da pessoa, como ocorreu mesmo a São Bernardo, que se arrependeu de ter sido austero demais. Por ter maltratado o corpo no princípio, se é constrangido a poupá-lo depois. Melhor teria sido tratá-lo com moderação e proporcionalmente às obras e serviços que lhe cabiam. O jejum e o trabalho mortificam e enfraquecem a carne. Se o trabalho que farás te é necessário ou muito útil para a glória de Deus, eu prefiro que suportes as penas do trabalho do que aquelas do jejum. Essa é a posição da Igreja, que nos trabalhos úteis ao serviço de Deus e do próximo, dispensa quem os faz do jejum, mesmo do obrigatório. Jejuar é tão penoso quanto servir aos doentes, visitar os prisioneiros, dar confissão, pregar, consolar os aflitos, orar e semelhantes exercícios. E estas tarefas são melhores do que a primeira, pois além de mortificarem da mesma forma, seus frutos são muito mais desejáveis. Por isso é geralmente melhor conservar as forças do corpo e tê-las em excesso do que deixar que venham a faltar, pois sempre poderemos exauri-las à vontade, mas muito mais difícil será recuperá-las. Me parece que devemos ter em grande reverência as palavras que nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo disse a seus discípulos: comei o que se vos servir. Creio ser maior virtude comer tudo aquilo que nos é servido e na ordem em que é proposto, gostemos ou não do que nos é oferecido, do que escolher sempre o pior. Pois ainda que a última forma de proceder pareça mais austera, a outra, no entanto, demonstra mais resignação, pois nela renuncia-se não somente ao paladar, mas também à escolha. E não é a austeridade menor renunciar a seu gosto e deixá-lo sujeito ao acaso. Ademais, esta maneira de se mortificar não é ostensiva, não incomoda aos demais e é adequada à vida em sociedade. Recusar um prato para comer outro, provar e beliscar tudo, não encontrar nada que esteja bem preparado e limpo, fazer mistério a cada pedaço, tudo isso denota um coração amolecido, preocupado com os pratos e as gamelas. Aprecio mais que São Bernardo tenha bebido azeite em lugar de água ou vinho do que se tivesse intencionalmente escolhido tomar água de absinto, porque isso demonstra que ele não dava atenção ao que bebia. Nesta indiferença ao que se deve comer ou beber, está a perfeição da prática do dito sagrado: comei o que se vos servir.
Nesta indiferença ao que se deve comer ou beber está a perfeição da prática do dito sagrado, comei o que se vos servir. A exceção são as comidas nocivas à saúde ou perturbadoras para o espírito, como os pratos muito quentes ou temperados, fumegantes e flatulentos, e aquelas ocasiões em que é necessário restaurar e auxiliar o organismo para que este seja capaz de empreender uma obra a serviço de Deus. A sobriedade moderada e constante é mais salutar que as frequentes e severas abstinências, entremeadas por grandes relaxamentos. A sobriedade moderada e constante é mais salutar, é mais saudável que as frequentes e severas abstinências, entremeadas por grandes relaxamentos. É melhor ter temperança e comedimento do que ter momentos de grande austeridade, de grande abstinência e de grande relaxamento quanto a essas mesmas regras. O recurso à disciplina se presta muito bem ao restauro do fervor da devoção, desde que exercido moderadamente. O cilício mortifica fortemente o corpo, mas seu uso em geral não se destina às pessoas casadas, nem às compleições frágeis, nem àqueles que devem suportar outras grandes provações. É verdade que se poderá fazer uso dele nos dias especialmente dedicados à penitência, seguindo o discernimento do confessor. Devemos nos servir da noite para dormir, cada um de acordo com sua compleição, durante o tempo necessário para que possamos cumprir nossas tarefas diurnas. E porque nos é recomendado pela Santa Escritura de 1000 formas, pelo exemplo dos santos e por razões naturais, recomendamos veementemente as manhãs como sendo a melhor e mais produtiva parte do dia. E por ser Nosso Senhor Ele próprio chamado Sol Nascente e Nossa Senhora Aurora, penso ser um cuidado virtuoso adormecer cedo da noite para poder despertar e levantar-se na madrugada. Este é, de certo, o momento mais belo, mais doce e mais tranquilo. Mesmo os pássaros nos convidam ao despertar e aos louvores a Deus, tornando o amanhecer propício à saúde e à santidade. Balaão ia montado em sua jumenta ao encontro de Balaque, mas não tinha bom intento, e por isso o anjo o aguardou no caminho empunhando sua espada para matá-lo. A jumenta, vendo o anjo, empacou 3 vezes. Balaão a açoitava cruelmente para fazê-la avançar. Na 3ª vez, estando a jumenta caída sob Balaão, por um grande milagre, dirigiu-lhe a voz: Que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? Em seguida, abriram-se os olhos de Balaão, e este viu o anjo, que lhe disse: Por que feriste 3 vezes a jumenta, hã? Vendo-me, a tua jumenta desviou-se por 3 vezes diante de mim. Se ela não o tivesse feito, eu te haveria matado, e ela ficaria viva. Balaão disse então ao anjo: Pequei, eu não sabia que estavas postado no caminho para deter-me. Vê, Filoteia, Balaão é a causa do mal, mas bate e espanca a pobre jumenta, que não tem culpa. Assim ocorre muitas vezes conosco. Tal mulher tem seu marido ou seu filho doente e logo se atira ao jejum, ao cilício ou à disciplina, como fez Davi em ocasião semelhante. Oh, cara amiga, bates no pobre asno, afliges o teu corpo, que não é culpado por teu mal, nem é causa para que Deus levante sua espada contra ti. Corrige teu coração que idolatra este marido, e que não dá limites a teu filho, destinando-o ao orgulho, à vaidade e à ambição. Tal homem percebe que repetidas vezes cai no pecado da luxúria. O remorso ataca de espada em punho e o atravessa com o temor divino. Mas, de repente, seu coração cai em si. Ah, carne traidora! Ah, corpo desleal, tu me traíste! E já mortifica a própria carne. Lança-se ao jejum irrefletido, a açoites desmedidos, a cilícios insuportáveis.
Ah, pobre alma, se tua carne pudesse falar como a jumenta de Balaão, ela te diria: por que me bates, miserável? É contra ti, ó minha alma, que Deus arma sua vingança. És tu a criminosa. Por que me levas às más conversas, hã? Por que empregas meus olhos, minhas mãos, meus lábios nestas lascividades? Por que me perturbas com maus pensamentos? Tem bons pensamentos e não cometerei maus atos. Convive com pessoas decentes e não serei vítima de minha concupiscência. Ah, és tu quem me jogas no fogo e não queres que eu me queime. Me lanças fumaça aos olhos e não queres que eles ardam. E nestes casos, Deus sem dúvida irá dizer-te: rasgai vossos corações, rasgai vossos corações, e não vossas vestes, pois é principalmente contra eles que se volta a minha ira. É claro que para curar a urticária, lavar-se e banhar-se não são tão necessários quanto purificar o sangue e refrescar o fígado. Da mesma forma, para curarmos nossos vícios, pode ser bom mortificar a carne, mas acima de tudo, é necessário purificar nossos afetos e refrescar os nossos corações. Enfim, só devemos empreender a mortificação corporal sob a orientação do nosso guia espiritual. Capítulo 24. Dos encontros e da solidão. Procurar os encontros e deles fugir. Eis aí dois extremos censuráveis da devoção mundana, que é da qual te falo. A fuga aos encontros denota desdém e desprezo pelo próximo, enquanto sua busca indica o ócio e a inutilidade. É preciso amar o próximo como a si próprio. Para demonstrar que o amamos, não devemos fugir ao encontro. E para demonstrar que amamos a nós mesmos, devemos ter prazer em estarmos conosco, e isso ocorre quando estamos sós. Pensa em ti mesmo, diz São Bernardo, e depois nos outros. Se nenhum motivo te leva a encontrar outras pessoas ou a recebê-las em tua casa, permanece contigo mesma e entretém-te com teu coração. Mas se alguém vem encontrar-te, ou se algum justo motivo te leva a encontrar pessoas, vai com Deus, Filoteia, e considera teu próximo com bom coração e interesse. Chamamos de maus encontros aqueles que têm maus propósitos, ou então, quando os que deles participam são viciosos, sem discernimento ou dissolutos. E a esses é necessário evitar, como as abelhas evitam os enxames de moscardos ou de vespas. Pois da mesma forma que aqueles que são mordidos por um cão raivoso têm o suor, o hálito e a saliva perigosos, principalmente para as crianças e pessoas de compleição delicada, é incerto e perigoso frequentar os viciosos e dissolutos, sobretudo para aqueles cuja devoção é ainda tenra e delicada. Há encontros que são úteis apenas como recreação, que servem como distração das ocupações sérias. A estes não devemos nos dedicar, mas podemos reservar-lhes o tempo destinado à recreação. Outros encontros têm finalidades honestas, como é o caso das visitas mútuas ou encontros destinados a prestar homenagem a alguém. Quanto a estes, não precisamos ser meticulosos quanto à sua observância, mas também não devemos ser mal educados e desprezá-los, e sim cumprir com educação a obrigação de a eles comparecer, evitando ser rudes e grosseiros. Restam os encontros úteis, como os que têm entre si as pessoas devotas e virtuosas. Ó Filoteia, te será de grande benefício participar deles sempre que puderes. A vinha plantada entre as oliveiras produz uvas graúdas, com sabor de olivas. Uma alma que tem por hábito frequentar pessoas virtuosas partilha necessariamente de suas qualidades. O zangão sozinho não produz mel, mas junto às abelhas as ajuda a fazê-lo. É um grande trunfo para o exercício da devoção poder conversar com almas devotas.
Em qualquer encontro, a inocência, a simplicidade, a mansidão e a modéstia são de regra. Há pessoas cujas atitudes e movimentos são tão artificiosos que incomodam a todos. Como alguém que só desejasse caminhar contando seus passos ou falar cantando seria insuportável para as outras pessoas. Aqueles que se portam de forma estudada e que fazem tudo em cadência tornam-se extremamente incômodos para a conversa. E neste tipo de pessoas há sempre alguma forma de presunção. O desejável normalmente é que predomine uma alegria modesta em nossas conversações. São Romualdo e Santo Antônio são sempre louvados, pois apesar de toda a sua austeridade, tinham o semblante e as palavras ornados de alegria, leveza e civilidade. Alegrai-vos com os que se alegram, e eu te repito com o apóstolo, alegrai-vos sempre, mas no Senhor, e que seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. Para regozijar-te em nosso Senhor, é necessário que a causa da tua alegria seja não apenas legítima, mas honesta. Digo isso, pois há coisas legítimas que, no entanto, não são honestas. E para que tua modéstia se faça visível, evita as insolências, que sem dúvida são sempre repreensíveis. Derrubar este no chão, pintar aquele de preto, beliscar o outro, molestar a um simplório. Essas são diversões e alegrias tolas e desrespeitosas. Mas sempre, além da solidão interior, a qual pode retirar-te em meio a um encontro de muitas pessoas, como eu disse acima, sempre deves amar a solidão exterior, real. Não a ponto de procurá-la no deserto, como Santa Maria Egípcia, São Paulo, Santo Antão, Santo Arsênio e os outros padres solitários, mas para ficares em teu quarto, em teu jardim, ou em qualquer lugar onde possas à vontade recolher teu espírito em teu coração e regenerar a tua alma através de boas reflexões e santos pensamentos, ou por algumas boas leituras, a exemplo do grande bispo de Nazianzo, que falando de si próprio dizia, abre aspas, passeava eu comigo mesmo ao sol poente e passeava um tempo à beira do mar, pois acostumei-me a usar este momento de lazer para relaxar-me e expulsar um pouco os aborrecimentos. Fecha aspas. Temos o exemplo também de Santo Ambrósio, segundo conta Santo Agostinho, o qual muitas vezes, ao entrar nos aposentos de Ambrósio, que permaneciam abertos a todos, o observava ler, e depois de ter esperado algum tempo, por medo de incomodá-lo, voltava-se sem dizer palavra, pensando que os poucos momentos que restavam a este grande pastor para revigorar e regenerar seu espírito, após tantas preocupações, não lhe deviam ser roubados. E também, tendo os apóstolos descrito a Nosso Senhor como haviam pregado e tudo o que haviam feito, ele lhes disse, vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Do decoro das vestes. Quer São Paulo que as mulheres devotas, pode-se dizer o mesmo dos homens, vistam-se com traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. A decência dos trajes e de outros ornamentos depende da matéria, da forma e do asseio. Quanto ao asseio, este deve ser constante em nossas vestes, nas quais, tanto quanto possível, não devemos permitir sujeira ou manchas. O asseio exterior representa, de certa forma, a honestidade interior. O próprio Deus exige decoro corporal daqueles que estão próximos a seu altar, principais responsáveis pela devoção. Quanto à maneira e à forma das vestes, o decoro é função de diversos fatores, entre eles a época, idade, posição social, a sociedade em que se vive, a ocasião. É normal vestir-se melhor nos dias de festa, de acordo com a importância do dia celebrado. Em tempos de penitência, como na Quaresma, abandonamos as belas vestes. Nas bodas, usam-se trajes nupciais e nas cerimônias fúnebres, roupas de luto.
Na presença de príncipes, nos vestimos em alto nível, baixando-o quando retornamos ao âmbito doméstico. A mulher casada pode e deve arrumar-se para seu marido quando ele assim o deseje. Se ela assim procede, estando do esposo afastada, é de se perguntar a que olhos ela deseja agradar, procedendo dessa forma. As moças jovens se permitem mais enfeites, pois é legítimo que queiram agradar a muitos, desde que a intenção seja de conquistar apenas um com vistas a um casamento, santo casamento. Também não se reprova que as viúvas casadouras se embelezem, desde que de forma discreta, pois se espera que, já sendo mães de família e tendo passado pelas agruras da viuvez, seus espíritos estejam já maduros e retos. Mas quanto às verdadeiras viúvas, viúvas não somente de corpo, mas também de coração, não convém que portem ornamento algum, apenas a humildade, a modéstia e a devoção. Pois se desejam dar amor aos homens, não são viúvas verdadeiras. E se assim não for, para que enfeitar-se? Quem não deseja ser hospedeiro deve retirar a insígnia da porta. Os velhos que desejam enfeitar-se são sempre motivo de zombaria. Trata-se de fraqueza aceitável apenas para os jovens. Então sê asseada, Filoteia, que nada em teus trajes esteja rasgado ou desarrumado. É desconsideração em relação aos outros ir ao seu encontro mal vestido. Mas guarda-te de qualquer afetação, vaidade, capricho e frivolidade. Mantém-te sempre o mais próxima possível da simplicidade e da modéstia, pois são os maiores ornamentos da beleza e as melhores armas contra a fealdade. São Pedro aconselha principalmente as jovens que evitem usar os cabelos trançados, enrolados, cacheados. Os homens frouxos, a ponto de se interessarem por essas galanterias, são conhecidos em toda parte como efeminados. E as mulheres fúteis são tidas como fracas em matéria de castidade. E ainda que sejam castas, não se o percebe em meio a tantas frivolidades e bagatelas. Diz-se que não há má intenção nisso, mas replico como sempre. O diabo sempre tem má intenção. De minha parte, desejaria que meu devoto e minha devota fossem sempre os mais bem vestidos do grupo, porém, os menos pomposos e afetados. E como se lê nos provérbios, que trajassem fortaleza e graça. São Luís, em uma palavra, diz que cada um deve vestir-se de acordo com a sua posição, de forma a que os sábios e bons não possam dizer «tu exageras», e nem os jovens «não fazes o suficiente». Mas caso os jovens não se deem por contentes, sigamos o conselho dos sábios. Capítulo 26 da fala e, primeiramente, como devemos falar de Deus. Os médicos podem saber muito a respeito da saúde ou da enfermidade de um homem através do exame da sua língua, e nossas palavras são indicadoras do verdadeiro estado das nossas almas. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Levamos a mão ao ponto que nos dói, e a língua ao amor que sentimos. Se amas de fato a Deus, Filoteia, falarás a miúde dele em tuas conversas familiares com teus servidores, amigos e vizinhos. Sim, pois a boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime justiça. E da mesma forma que as abelhas destilam apenas mel de suas pequenas bocas, tua língua estará sempre doce de Deus, e não haverá maior doçura do que sentir escorrer de teus lábios os louvores e bênçãos a seu nome, como se dizia de São Francisco, que ao pronunciar o santo nome do Senhor lambia seus lábios, como querendo deles extrair a maior doçura deste mundo. Mas fala sempre de Deus como de Deus se fala, isto é, com reverência e devoção, e não com ares de superioridade ou de pregadora, mas com espírito de mansidão, de caridade
e de humildade, deixando fluir, tanto quanto saibas, como é dito da esposa no Cântico dos Cânticos, o mel delicioso da devoção e das coisas divinas, ora no ouvido de um tal, ora no ouvido de qual outro, rogando secretamente a Deus que te permita regar com este santo orvalho o coração daqueles que te ouvem. É preciso ainda, acima de tudo, que exerças este ofício angélico mansa e suavemente, não em forma de admoestação, e sim de inspiração. É preciso ainda, acima de tudo, que exerças este ofício angélico mansa e suavemente, não em forma de admoestação, e sim de inspiração. Pois é maravilhoso constatar como a proposição suave e amigável de uma boa coisa é um atrativo poderoso para conquistar os corações. Portanto, nunca fales de Deus ou da devoção de forma liviana ou por mero divertimento, mas sempre com atenção e devoção. E digo isso para que evites a grande vaidade que toma muitos que fazem profissão de devoção e que a qualquer pretexto dizem palavras santas e fervorosas à guisa de regras de conduta, sem ao menos refletir sobre elas. E após tê-las dito, acreditam falsamente ser seguidores das próprias palavras. Capítulo 27. Da honestidade das palavras e do respeito devido às pessoas. Se alguém não cair por palavra, diz São Tiago, este é um homem perfeito. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, diz São Tiago. Evita, Filoteia, de todas as formas, deixar escapar alguma palavra desonesta, pois ainda que não a digas com má intenção, aqueles que a ouvem podem recebê-la de outra forma. A palavra desonesta que cai num coração fraco cresce e se espalha como gota de óleo no tecido, e por vezes seduz este coração de tal forma que o enche de 1000 pensamentos e tentações lúbricas. Pois como o veneno do corpo entra pela boca, assim o veneno do coração entra pelos ouvidos, e a língua que o produz é mortífera, ainda que por acaso o veneno por ela lançado não surta efeito ao encontrar os corações dos ouvintes protegidos por algum contraveneno, não foi decisão sua não tê-los feito morrer. E que ninguém me diga não tê-lo pensado, pois nosso Senhor, que conhece os pensamentos, disse: a boca fala da abundância do coração. E se não pensamos maldades, o maligno certamente o faz, e muito, e sempre usa secretamente destas palavras do mal para trespassar o coração das pessoas. Diz-se que aqueles que comem a erva chamada angélica têm sempre o hálito doce e agradável, e aqueles que têm no coração honestidade e caridade, que é a virtude angelical, terão sempre a palavra clara, honesta e pudica. Quanto às coisas indecentes e sem sentido, o apóstolo quer que disso nem se faça menção, asseverando que nada corrompe mais os bons costumes. Se as palavras desonestas são pronunciadas dissimuladamente, com afetação e sutileza, são infinitamente mais venenosas. Com efeito, quanto mais fino é o dardo, mais fundo penetra em nossos corpos, e da mesma forma, quanto mais nociva a palavra, mais profundamente penetrará em nossos corações. Aqueles que se tomam por grandes cavalheiros ao pronunciar tais palavras numa conversa não conhecem a finalidade das conversas, pois estas devem ser como um enxame de abelhas, reunidas para produzir o mel de um doce e virtuoso colóquio, e não como um bando de vespas, que se juntam para sugar uma podridão qualquer. Se algum tolo lançar-te palavras indecentes, deixa claro que teus ouvidos foram ofendidos, dando de costas, ou por outro meio que te indique teu discernimento. Uma das piores condições que pode acometer um espírito é o ser debochado. Deus odeia profundamente este vício, o deboche, e puniu-o outrora com grande severidade. Nada é tão oposto à caridade, e mormente à devoção, do que o desprezo e a desconsideração em relação ao próximo,
Ora, a ridicularização e deboche são sempre acompanhados de desprezo. Por este motivo, trata-se de um grande pecado, de forma que têm razão os doutores em dizer que debochar é a pior forma de ofensa por palavras que possa ser feita ao próximo. Pois outras ofensas se fazem mantendo algum respeito por quem é ofendido, e esta se faz com desprezo e desconsideração. Mas quanto aos jogos de palavras feitos entre as pessoas com discreto gáudio e regozijo, alguns pertencem à virtude, denominada pelos gregos de eutrapélia, que podemos chamar de boa conversação. E estes nos proporcionam honesta e amistosa distração nas ocasiões frívolas que nos são oferecidas pela imperfeição humana. É preciso apenas evitar que se passe do regozijo honesto, ao deboche. Ora, o deboche provoca o riso pelo desprezo e pela desconsideração do outro, mas o gáudio e a brincadeira provocam o riso simplesmente pela liberdade, confiança e franqueza inerentes à espirituosidade de alguma palavra. São Luís, quando os religiosos desejavam falar-lhe de coisas elevadas após o jantar, replicava: não é momento de arrazoar, e sim de nos distrairmos com algum folguedo ou adivinhas. Diga a cada um, pois, honestamente o que desejar. E ao dizer isso, agradava a nobreza que o rodeava, desejosa de receber o carinho de sua majestade. Mas Filoteia, ao deixares passar o tempo com distrações, cuida para sempre conservares a santa eternidade pela devoção. Capítulo 28 dos julgamentos temerários. Não julgueis e não sereis julgados, disse o Salvador de nossas almas. Não condeneis e não sereis condenados. Não, disse o Santo Apóstolo, não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Ah, como são desagradáveis a Deus os julgamentos temerários! São temerários os julgamentos dos filhos dos homens, porque não são juízes uns dos outros, e ao julgar, usurpam o ofício do nosso Senhor. São temerários, pois a principal malícia do pecado depende da intenção e dos desígnios do coração, o que está para nós escondido nas trevas. São temerários, pois já é muito julgar a si próprio, sem pretender julgar o próximo. Para não ser julgado, é necessário não julgar a outrem e também julgar a si próprio, pois nosso Senhor nos proíbe o primeiro e o apóstolo nos ordena o segundo, dizendo: se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, Deus, fazemos tudo ao contrário, pois o que nos é proibido fazemos seguidamente, julgando o próximo a qualquer pretexto. E o que nos é ordenado, julgar a nós mesmos, jamais o fazemos. Segundo as causas dos julgamentos temerários, é necessário corrigi-los. Há corações azedos, amargos e ásperos por natureza, que tornam igualmente áspero e amargo tudo que recebem e convertem o fruto da justiça em absinto, como diz o profeta, julgando o próximo sempre com todo o rigor e aspereza. A estes lhes faria muito bem cair nas mãos de um bom médico espiritual, pois este amargor do coração, sendo-lhes natural, torna-se difícil de ser superado. E mesmo não sendo pecado em si, mas apenas uma imperfeição, é, no entanto, perigoso, pois introduz e faz reinar na alma o julgamento temerário e a maledicência. Outros julgam temerariamente, não por amargor, mas por orgulho, acreditando que ao rebaixar a honra alheia, estarão elevando a deles própria. Espíritos arrogantes e presunçosos, que admiram a si mesmos e vão tão alto em sua própria estima a ponto de ver todo o resto como coisa pequena e baixa. Não sou como os demais homens, dizia o tolo fariseu. Alguns não têm esse orgulho declarado, mas se comprazem em ressaltar o que há de mal no outro, para saborear e alardear o que creem ter de bom.
E tão secreta e imperceptível é esta complacência que quem não estiver atento não a notará. E mesmo aqueles por ela atingidos não a perceberão, se não lhes for mostrada. Outros ainda, para louvar e escusar a si próprios e mitigar o remorso das suas consciências, acusam de bom grado nos outros vícios que eles mesmos são culpados, de que eles mesmos são culpados, ou mesmo vícios ainda piores, pois creem que, havendo muitos culpados, menos condenáveis serão seus próprios pecados. Muitos se dedicam ao julgamento temerário apenas pelo prazer que encontram em filosofar e conjecturar sobre os costumes e humores das pessoas, por simples exercício do espírito. E se por infelicidade acontece de esbarrarem na verdade em seus julgamentos, a audácia e a ânsia de continuar julgando cresce-lhes tanto que se torna difícil demovê-los deste intento. Outros julgam por paixão e pensam sempre bem daquilo que amam e sempre mal do que odeiam, com exceção do caso notável e verdadeiro no qual o excesso de amor leva ao mau julgamento daquilo que se ama. Efeito monstruoso, mas fruto de um amor impuro, imperfeito, perturbado e doente. É o ciúme que, como se sabe, por um simples olhar, por um mínimo sorriso, condena seu objeto por perfídia e imperfeição. Enfim, o medo e a ambição, assim como outras fraquezas do espírito, contribuem muito frequentemente para criar suspeitas e julgamentos temerários. Mas que remédio, hã? Diz-se que aqueles que bebem o suco da erva ófios da Etiópia acreditam ver por toda parte serpentes e coisas apavorantes. Estes, para se curar, devem tomar vinho de palma. Já aqueles que sorveram orgulho, inveja, ambição, ódio, não enxergam nada que não considerem maléfico e condenável. Aqueles que sorveram orgulho, inveja, ambição, ódio, não enxergam nada que não considerem maléfico e condenável. E recomendo-lhes remédio parecido: que bebam o quanto puderem do vinho da caridade, que os livrará de tais maus humores, que lhe suscitam estes julgamentos tortos. A caridade teme encontrar o mal, e por este motivo não o procura. E quando o encontra, desvia o rosto e dissimula, mas fecha os olhos antes de vê-lo, ao primeiro sinal de sua presença, e crê por santa inocência que não se tratava do mal, mas apenas da sombra e de algum espectro do mal. Mas se coagida vier a reconhecê-lo, dele se desviará imediatamente e tratará de esquecê-lo. A caridade, Filoteia, é o grande remédio para todos os males, especialmente para este. Tudo parece amarelo aos olhos dos ictéricos, atacados do fígado. Diz-se que para curá-los deve-se aplicar-lhes quelidônia, a planta dos pés. De certo, o pecado do julgamento temerário é uma icterícia espiritual, que faz com que tudo pareça maléfico aos olhos daqueles por ela atacados. Quem deseja dela se curar, deve aplicar os remédios, não aos olhos, não ao discernimento, mas aos afetos que são os pés da alma. Se teus afetos são doces, assim será o teu julgamento. Se são caridosos, assim também ele será. Vou dar-te 3 exemplos admiráveis. Isaque afirmava que Rebeca era sua irmã. Abimeleque percebeu entre eles uma relação de intimidade, demonstrações mais profundas de carinho e ternura. Um olhar malicioso poderia ter julgado que eram amantes, ou ainda que, sendo ela de fato sua irmã, se tratasse de incesto. Porém, Abimeleque seguiu a opinião mais caridosa que poderia ter formado dos fatos. É preciso agir sempre desta forma, Filoteia, julgando favoravelmente o próximo na medida do possível. E se acontecer de uma ação possuir sem faces,
devemos sempre, sempre encará-la pela mais bela. Nossa Senhora estava grávida. São José podia percebê-lo claramente. Mas como por outro lado a percebia toda santa, toda pura, toda angélica, não podia conceber que a sua gravidez fosse fruto de desonestidade e, portanto, resolveu deixar o julgamento a Deus, rejeitando-a secretamente, e isso apesar de todas as evidências passíveis de levá-lo a fazer mau juízo da Virgem, se assim o desejasse. José assim procedeu, disse o Espírito de Deus, porque era homem de bem. O homem de bem, quando não pode excusar nem o ato e nem a intenção daquele que reconhece como homem justo, não somente se exime, evita de julgá-lo, mas alija, retira tal pensamento do seu espírito e deixa o julgamento a Deus. O Salvador crucificado, não podendo desculpar totalmente o pecado daqueles que o crucificaram, ao menos minorou-lhes a malícia, invocando sua ignorância. Quando ele diz, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Quando não podemos desculpar o pecado, tornemo-lo ao menos digno de compaixão, atribuindo-lhe a causa mais suportável que possa haver, como a ignorância ou a enfermidade. Mas então, não podemos julgar nunca o próximo? Não, nunca. Nunca dê certo. Não podemos julgar nunca o próximo? Não, nunca. De certo, é Deus, Filoteia, quem dá a sentença da justiça humana. De fato, ele se serve da voz dos magistrados para fazer-se entender por nossos ouvidos. São eles seus intermediários e intérpretes, e só podem expressar aquilo que por ele lhes foi transmitido, agindo como seus oráculos, pois se agirem diversamente, seguindo seus próprios sentimentos, serão eles a julgar, e destarte serão julgados. Pois ao homem é vedado, enquanto homem, julgar ao próximo. Ver ou conhecer alguma coisa não é julgá-la, pois o julgamento, ao menos segundo a Escritura, pressupõe algum problema, pequeno ou grande, verdadeiro ou falso, que é preciso superar. Por isso ela diz que quem não crê já está condenado, pois não há dúvida sobre a sua danação. Então não há mal em duvidar do próximo? Não, pois não é vedado duvidar, e sim julgar. No entanto, não é permitido duvidar ou suspeitar sem estar baseado estritamente em fatos, e tão somente na medida em que razões e argumentos nos levem a ter dúvida. De outra forma, tais dúvidas e suspeitas serão temerárias. Se algum olhar malicioso tivesse visto Jacó beijando Raquel próximo ao poço, ou Rebeca aceitar pulseiras e brincos de Eliezer, homem desconhecido naquela terra, sem dúvida teria pensado mal destas duas pessoas de castidade exemplar, sem razão e sem fundamento. Pois quando o ato em si é neutro, é julgar temerariamente dele deduzir alguma intenção maligna, a não ser que diversas evidências venham a reforçar este argumento. Também constitui julgamento temerário aumentar a importância de determinado ato para censurar alguém, mas serei mais claro a seguir. Enfim, aqueles que zelam por suas consciências não estão sujeitos aos juízos temerários, pois tal como as abelhas, ao perceberem o nevoeiro ou o tempo fechado, se recolhem à colmeia para trabalhar o mel, também os pensamentos das boas almas não se lançam em assuntos confusos, nem em atos nebulosos do próximo. Antes, para evitar envolvimento com estes, recolhem-se em si próprios e buscam o próprio aperfeiçoamento.
É obra de uma alma inútil entreter-se a examinar a vida alheia, excetuando-se aqueles que têm a obrigação de zelar, seja pela família, seja pela república, claro. Pois boa parte das vidas destes é dedicada a zelar pela vida dos outros. Então, que cumpram amorosamente este dever e, em seguida, tornem a cuidar de si próprios. Capítulo 29. Da maledicência. O julgamento temerário provoca inquietude, desprezo ao próximo, orgulho e autoindulgência, e muitos outros efeitos por demais perniciosos, dos quais a maledicência é um dos piores, como verdadeira peste dos relacionamentos. Ah, quisera eu ter uma brasa viva do santo altar para com ela tocar os lábios dos homens, a fim de purgar-lhes a iniquidade e limpar-lhes os pecados, a exemplo do serafim que purificou a boca de Isaías. Aquele que purgasse do mundo a maledicência, dele purgaria grande parte da iniquidade. Aquele que injustamente priva o próximo do seu bom nome, além do pecado cometido, é obrigado a repará-lo proporcionalmente à gravidade da difamação. Pois a ninguém será permitida a entrada nos céus carregando consigo o que a outrem pertence. E dos bens exteriores, nenhum é maior do que a reputação. A maledicência é uma espécie de assassinato, pois possuímos 3 vidas: a espiritual, que reside na graça de Deus, a corpórea, que reside na alma, e a civil, que consiste na reputação. O pecado nos subtrai a primeira, a morte nos leva à segunda, e a maledicência acaba com a terceira. Mas o maledicente comete 3 assassinatos com um único ataque da sua língua. Mata espiritualmente a sua própria alma, aquela de quem ouve, e acaba com a vida da sua vítima. Pois, como dizia São Bernardo, tanto o maledicente quanto aquele que o escuta tem em si o demônio. Porém, o primeiro o carrega na língua e o segundo nos ouvidos. Davi, ao falar dos maledicentes, diz que aguçam a língua qual serpente e ocultam nos lábios veneno viperino. Aguçam a língua qual serpente e ocultam nos lábios veneno viperino. Ora, as serpentes têm a língua bifurcada, como observou Aristóteles, assim como a língua do maledicente, que de um só golpe pica e envenena o ouvido do ouvinte e a reputação daquele de quem se fala. Portanto, peço-te encarecidamente, cara Filoteia, que nunca digas mal de ninguém, nem direta nem indiretamente. Guarda-te de acusar o próximo de falsos crimes e pecados, de revelar os que são secretos, de exagerar os que são reais, de interpretar erradamente as boas ações. Guarda-te também de negar o bem que souberes residir em cada um, escondê-lo maliciosamente ou diminuí-lo por tuas palavras. Pois de todas estas formas ofenderíeis grandemente a Deus, mas sobretudo o acusar falsamente e o negar a verdade em prejuízo ao próximo, pois mentir e prejudicar ao próximo constitui um duplo pecado. Aqueles que para cometer suas maledicências fazem introduções elogiosas, praticando pequenas gentilezas e brincadeiras, são os maledicentes mais finos e venenosos de todos. Dizem eles: afirmo que o aprecio, e trata-se de pessoa de bem. No entanto, verdade seja dita, ele errou ao ser desleal. Trata-se de moça virtuosa, porém deixou-se enganar. E manipulações do gênero. Percebes o artifício? Aquele que dispara o arco puxa a flecha para si ao máximo, apenas para lançá-la com maior força. Estes simulam desfazer-se de qualquer maledicência, mas é apenas para poder dispará-la com mais firmeza, a fim de que penetre mais profundamente no coração dos ouvintes. A maledicência proferida em forma de brincadeira é ainda a mais cruel de todas. A maledicência proferida em forma de brincadeira é ainda a mais cruel de todas, pois é como a cicuta, que em si é veneno não muito poderoso e ao qual se pode facilmente remediar, mas, tomada misturada ao vinho, torna-se sem antídoto. Da mesma forma, a maledicência que por si só entraria por um ouvido e sairia por outro, como se diz, irá penetrar firmemente no pensamento dos ouvintes,
quando apresentada envolta em alguma palavra sutil e jocosa. Estes ocultam nos lábios veneno viperino, diz Davi. A picada da víbora é quase imperceptível e seu veneno produz inicialmente uma comichão agradável, acabando por dilatar o coração e as entranhas, que assim o absorvem. E então contra ele já não há mais remédio. Nunca digas que tal sujeito é um ébrio, ainda que o tenhas visto embriagado, nem que um outro é um adúltero, ainda que o tenhas visto neste pecado, nem que aquele é incestuoso por ter-lhe pilhado nesta infelicidade, pois um ato apenas, não dá nome à coisa. O sol uma vez parou em favor da vitória de Josué e obscureceu-se na do Salvador, e, no entanto, ninguém há de dizer que ele seja imóvel ou obscuro. Noé uma vez embriagou-se, e também Ló, e este, além do mais, cometeu incesto. No entanto, nenhum dos dois era ébrio, tampouco era Ló incestuoso. Nem São Pedro foi sanguinário por ter uma vez derramado sangue, ou blasfemo por ter uma vez blasfemado. Para tomarem o nome de vício ou virtude, é preciso haver progressão ou hábito nos atos. Falso é, pois, dizer que um homem é colérico ou ladrão por tê-lo visto alguma vez com raiva ou roubando. Ainda que um homem tenha incorrido em vício por muito tempo, corre-se o risco de mentir ao qualificá-lo de vicioso. Simão, o leproso, chamava a Madalena pecadora, pois pecadora ela havia sido. Simão, porém, mentia, pois ela já não era mais, e sim, santíssima penitente. Desta forma, nosso Senhor tomou a si a sua causa. O tolo fariseu tomou o publicano por grande pecador, talvez mesmo por ladrão, injusto e adúltero, mas estava completamente enganado, pois naquele mesmo momento ele havia sido justificado. Se, pois, a bondade de Deus é tão grande que apenas um momento basta para pedir e receber a sua graça, que certeza podemos ter de que um homem que ontem era pecador ainda hoje o seja? O dia anterior não deve julgar o dia presente, e o dia presente não deve julgar o anterior. Apenas o último dia os julgará a todos. Portanto, não devemos jamais dizer que um homem seja mau sem correr o risco de mentir. Se for necessário, o que podemos é dizer que ele cometeu uma má ação, que levou uma vida má no passado ou que leva uma vida má no presente. Mas não podemos estabelecer uma consequência do dia de ontem ao dia de hoje, ou do dia de hoje ao dia de ontem, e muito menos ao dia de amanhã. Ainda que seja necessário o extremo cuidado para que não se diga mal do próximo, é preciso cuidar também para não se deixar no extremo oposto, não se deixar cair no extremo oposto, no qual, buscando-se evitar a maledicência, termina-se por louvar o vício. Se a pessoa tem o costume da maledicência, não tentes excusá-la dizendo que ela é franca e sincera. Se ela é claramente vaidosa, não digas que é generosa e limpa. Não chames as intimidades perigosas de simplicidade ou ingenuidade. Não disfarces a desobediência sob o nome de zelo, nem a arrogância como franqueza, nem a lascívia como amizade. Não, cara Filoteia, não se deve, para fugir ao vício da maledicência, favorecer, louvar ou alimentar os outros vícios, e sim chamar redonda e francamente ao mal de mal e reprovar o que é reprovável. Assim fazendo, estaremos glorificando a Deus desde que observemos as condições que se seguem. Para criticar legitimamente os vícios de outrem, é preciso que isto seja feito em benefício da pessoa de quem falamos ou às quais falamos. Por exemplo, desfiam-se diante das moças as intimidades indiscretas destes e daquelas, claramente perigosas.
a dissolução deste ou daquela em palavras ou em comportamentos claramente lúbricos. Se eu não censurar com veemência este mal e fizer menção de excusá-lo, as almas jovens que me ouvem serão levadas a se deixarem atrair por ele. Em seu benefício, portanto, devo imediatamente reprovar com vigor o que foi relatado, a menos que se mostre mais conveniente fazê-lo em outro momento, em que a reputação das pessoas mencionadas venha a ser menos prejudicada. Além disso, é necessário também que eu fale deste assunto quando estiver com a palavra, por ser um dos principais do grupo de pessoas, pois caso eu não me pronuncie, poderá parecer que estes vícios têm a minha aprovação. Se eu não estiver com a palavra, deverei abster-me de criticar, mas é necessário que minhas palavras sejam justas e exatas, e que eu não pronuncie nenhuma palavra a mais. Por exemplo, se eu critico as intimidades deste rapaz com aquela moça, por muito indiscretas e perigosas, ó Deus, Filoteia, é preciso manter o justo equilíbrio da balança para não aumentar os fatos em nenhum fio. Se se trata apenas de uma leve aparência, direi apenas isso, e se se trata de uma simples imprudência, nada direi além disso. Se não há nem imprudência, nem mesmo uma leve aparência de maldade, mas apenas oportunidade para que algum espírito malicioso possa exercer sua maledicência, então não direi nada, ou direi exatamente isso. Minha língua, quando falo do próximo, está em minha boca como a navalha na mão do cirurgião que deve cortar entre nervos e tendões. É preciso que o corte seja preciso, que eu não diga nada mais do que aquilo que de fato é. E, finalmente, é preciso atentar para, ao censurar o vício, poupar o quanto for possível a pessoa que o carrega. É verdade que dos pecadores infames, públicos e declarados, pode-se falar livremente, desde que com espírito de caridade e de compaixão, e não com arrogância e presunção, nem para comprazer-se com o mal alheio, pois isto seria ato de um coração vil e abjeto. Excetuo entre todos os inimigos declarados de Deus e de sua Igreja. Faço exceção entre todos aos inimigos declarados de Deus e de sua Igreja, pois estes devem ser repudiados ao máximo, como no caso das seitas heréticas e cismáticas e dos seus chefes. É uma caridade alertar quando o lobo se encontra entre as ovelhas, ou onde quer que ele esteja. Todos se acham no direito de julgar e censurar os príncipes e de maldizer nações inteiras, conforme os sentimentos nutridos para com estas ou aqueles. Todos se acham no direito de julgar e censurar os príncipes, os governantes, os políticos e de maldizer nações inteiras, conforme os sentimentos nutridos para com estas ou aqueles. Não cometas tal erro, Filoteia, pois ele pode, além da ofensa a Deus, suscitar-te todo tipo de querelas. Quando ouvires dizer mal, põe em dúvida a acusação, se puderes fazê-lo com justiça. Se não puderes, procura escusar a intenção do acusado. Se ainda isso não te for possível, mostra compaixão por ele, muda de assunto, lembrando a ti e aos presentes que aqueles que não cometem erros devem esta graça a Deus. Procura, por algum modo gentil, fazer com que o maledicente reconsidere suas palavras. Diz algo de bom a respeito da pessoa ofendida, se o souberes. E capítulo 30, mais alguns conselhos acerca do falar. Que o nosso linguajar seja manso, franco, sincero, polido, inocente e fiel. Guarda-te de duplos sentidos, artifícios e dissimulação. Apesar de não ser sempre bom dizer todas as verdades, não sendo, entretanto, lícito faltar com a verdade. Acostuma-te a jamais mentir conscientemente, seja para te escusares ou por qualquer outra causa, tendo sempre em mente que Deus é o Deus da verdade. Se mentires por descuido e puderes corrigi-lo imediatamente por alguma explicação ou correção, faze-o. Uma escusa verdadeira tem muito mais graça e força de escusa
do que a mentira. Embora seja às vezes possível ocultar a verdade, discretamente e com cuidado por algum artifício de palavras, devemos fazê-lo apenas em matéria de importância, quando for manifestamente necessário à glória e ao serviço de Deus. Fora isso, artifícios são perigosos, pois, como diz a Sagrada Palavra, o Espírito Santo Educador das almas fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos. Não existe sutileza melhor e mais desejável do que a verdade. As prudências mundanas e os artifícios carnais pertencem aos filhos do século, mas os filhos de Deus caminham sem desviar, e seu coração reto caminha com simplicidade. Quem anda na integridade caminha com segurança, diz o sábio. Quem anda na integridade caminha com segurança, diz o sábio. A mentira, a dubiedade, a simulação são sempre evidência de um espírito fraco e vil. Santo Agostinho disse no livro 4 de suas Confissões, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás, que a sua alma e a de seu amigo formavam uma só e que a vida terrena lhe parecia insuportável após a morte do companheiro, dado que passara a viver pela metade, por assim dizer. Por isso mesmo Agostinho temia a possibilidade de morrer, pois com isso seu amigo como que morreria por completo. Posteriormente, estas palavras lhe pareceram por demais artificiosas e afetadas, de forma que ele as revoga em seu livro de retratações e as qualifica de inépcias. Vê, cara Filoteia, como esta santa e bela alma é delicada em relação ao sentimento de afetação das palavras. De certo, a fidelidade, objetividade e sinceridade das palavras são um ornato da vida cristã. Disse Davi: disse comigo mesmo, velarei sobre os meus atos, para não mais pecar com a língua. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. São Luís aconselha que não se desminta a ninguém, salvo quando deixar de fazê-lo venha a implicar pecado ou possa causar grande dano. Isso a fim de evitar contendas e desentendimentos. Então, não se deve desmentir ninguém. Mas quando for importante contradizer alguém e contrapor sua opinião à de outrem, deve-se usar de grande mansidão e habilidade, procurando não constranger o espírito do outro, porque nada se ganha agindo com aspereza. Falar pouco, tão recomendado pelos antigos sábios, não significa que se deva proferir poucas palavras, mas que não devemos dizer palavras inúteis. Falar pouco quer dizer que não devemos falar palavras inúteis. Pois em matéria de falar, não é a quantidade das palavras que importa, e sim a sua qualidade. E quer-me parecer que devemos evitar os dois extremos, pois fazer-se de superior e sisudo, mantendo-se à parte das conversas triviais que ocorrem nos encontros, passará a impressão de desconfiança ou de desdém. E tagarelar e adular o tempo todo, sem trégua e sem dar ocasião a que outros participem da conversa, soa a ranço e leviandade. São Luís não apreciava que, estando as pessoas reunidas, ou em conselho, ou principalmente à mesa, algumas se falassem à parte, pois isso poderia dar margem a que outras pessoas pensassem que era delas que se falava. Dizia ele: quem está à mesa em boa companhia e tem algo divertido e alegre a dizer, deve dizê-lo de forma a que todos ouçam. Se for algo de sério e grave, é melhor calar-se e nada dizer.